Você quer aprender a criar formulários no HTML? Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre essa que é uma das partes mais importantes do front-end. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aquele nosso exemplo, né? Vou continuar em cima dele e só um recado para você que talvez esteja começando aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, para saber mais sobre os formulários, né? Aqui nós estamos fazendo uma playlist completa sobre front-end, desde o básico, de tags, de CSS, e vamos continuar fazendo aí até a gente conseguir fazer um projeto bem bacana no final dessa playlist. Então, se você quer acompanhar, eu vou pedir para deixar na descrição aqui o início dessa playlist, para você pegar desde o começo e entender esse exemplo que a gente está fazendo. E também vou pedir para deixar aqui na descrição desse vídeo, né? O link do GitHub, se você quiser comparar o código que eu estou fazendo, que cada vídeo eu vou dar um commit e esse código vai subir lá para o GitHub para você poder acompanhar, beleza? Então aqui eu estou com o VS Code aberto, vou vir aqui em File, Open Folder e vou abrir lá o nosso exemplo que a gente vem fazendo, como eu comentei. Aqui no Documentos, na pasta HTML. Seleciona a pasta, maravilha. Aqui o nosso exemplo com Index Style, onde estamos atribuindo tudo que estamos aprendendo aqui. Maravilha. Aqui embaixo, ó, embaixo da tag table, eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui um H2, eu vou colocar aqui, ó, formulários. Formulários, perfeito. Maravilha. Deixa eu abrir aqui já o meu Google Chrome para a gente vincular esses dois camaradas aqui. Eu vou pegar o index, bem simples mesmo, e vou arrastar para a barra de endereço. Apertar Enter. Maravilha, ele já abriu aqui, deixa eu ver, ele está com zoom, né, que é para a gente enxergar, e com aquele... tá, o nosso formulário está aqui embaixo. Vamos arrumar isso aí. Na aula anterior, deixa eu até aumentar um pouco, perfeito, acho que tá bom, né? Minimizar aqui. Na aula anterior, a gente adicionou aqui esse margin bottom, né, para ele ter um espaço e a gente conseguir visualizar o nosso exemplo bem no centro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse margin bottom daqui, vou apertar Ctrl X, vou tirar ele daqui, e vou criar uma classe chamada mbottom, e vou colar essa declaração aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. E vou colar essa declaração aqui, tá? Por quê? Eu vou criar uma div e, se você está acompanhando aqui com a gente ainda não utilizou div, né? A gente não trabalhou com esse elemento. Uma div nada mais é do que uma tag que não tem valor semântico. E a gente já conversou sobre semântica, né? O significado da tag. Então, a div ela não tem valor semântico. Então, você utiliza não para dar sentido, e sim para criar alguma estilização ou fazer um bloco dentro de tags que tenham sentido, como, por exemplo, uma section. Uma section, você quer separar uma seção do seu site. Dentro dela, você pode separar por vários blocos. E uma das opções é utilizando a div, tá? Então, aqui eu vou colocar uma div, uma tag normal, abertura e fechamento, e vou colocar a classe que a gente criou lá, a mbottom. Porque agora, a gente sempre deixa essa classe aqui no final, e todos os nossos exemplos vão ter aquele espaçamento lá embaixo, né? Vamos lá, dar uma olhada. Atualizar aqui, ó. Perfeito. Tudo que a gente colocar antes da mbottom vai ficar com esse espaço e a gente vai conseguir visualizar aqui bem no centro, né? Deixa eu dar aquele zoom de novo. Tem aquele espação aqui embaixo. Maravilha. Vamos focar aqui só nos formulários. Perfeito. Então vamos entender aqui o que são de fato formulários, né? Formulários, junto, né, de inputs, eles tornam possível uma comunicação entre o usuário do site e o desenvolvedor, né? Ou uma API, ou um banco de dados, enfim. A gente consegue tornar possível essa comunicação através dos inputs, né? E existem vários tipos de inputs diferentes, vários. Nessa aula nós vamos ver os principais, né? Vamos dar uma olhada em alguns atributos que a gente pode trabalhar em conjunto e vamos ver os principais também. Mas eu recomendo que você, até no final desse vídeo, ou até mesmo pause no meio e faça testes, né? Que essa é a melhor hora para a gente testar e ver como é que faz, manualmente mesmo, escrevendo. Deixa eu ver como é que ficou isso aí lá no navegador.
e ir fazendo o teste, beleza? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com formulários, a gente precisa abrir a tag form, tá? Lembra lá na tag table que para a gente começar uma tabela, a gente precisa envolver todos os dados dentro da tag principal table? Formulário não seria diferente. Aqui a gente abre a tag table e dentro dela adiciona os inputs, né? Que é como o usuário, como eu já falei, como o usuário vai se comunicar aqui com a gente. Normalmente, se você está utilizando o VS Code como eu e utiliza o autocomplete, né? Igual eu estou utilizando, só aperta o tab e ele completa para a gente. Ele vai adicionar esse atributo chamado action aqui. Esse atributo chamado action no formulário, ele é nada mais do que para onde que esses dados vão quando o usuário enviar, né? Então aqui a gente colocaria a nossa API, por exemplo, de validar o nome e o e-mail do usuário para ele ter acesso a alguma página, por exemplo, tá? Mas a gente não vai entrar fundo aqui, que o foco é a gente primeiro aprender para depois começar a adicionar complexibilidade, tá? Então vamos abrir primeiro aqui a tag form. Maravilha. Dentro da tag form, quando a gente trabalha com input, é um costume, não é obrigatório, mas é meio que um padrão a gente descrever esse input, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um input e o primeiro que nós vamos ver é o mais comum, é o do type, ou seja, é o tipo text. Então a gente coloca a tag input e essa tag aqui, ela não precisa de fechamento, por exemplo, ela não precisa disso aqui, ó. Ela não precisa disso aqui, ó. VS Code ele nem deixa fazer, né? Ela não precisa disso aqui, isso aqui está errado, tá? Ela não tem fechamento, ou seja, da mesma forma que a tag BR que a gente viu, ela fecha nela mesma. E a gente passa aqui dentro um atributo chamado type, que aí a gente vai dizer qual é o tipo desse input. É isso que diferencia um input do outro, é através do type. E temos alguns types aqui. Se eu apagar, segurar o Ctrl espaço, ó, ele vai me dar um monte de tipo aqui que ele tem. E o navegador aceita, tá? Então, é essa parte aqui que eu estava me referindo quando eu falava para você testar e fazer, brincar aqui, que é bem legal. Mas vamos ficar aqui no teste seguinte. Beleza, no text. Então, nós temos o input do tipo text, ou seja, a gente permite, dessa forma, que o usuário adicione texto, né? Mas, por exemplo, vamos lá no navegador e vamos ver esse input. A gente quer que o usuário adicione um nome aqui. Não tem sentido, né? É só um campo para o usuário escrever. Então ele não vai saber. Então a gente precisa rotular esse input. E a gente faz isso através da tag label. Beleza? E aqui a gente coloca. Pode ser digite seu nome. Não tem problema. Pode ser o que você quiser aqui o texto. Quando a gente atualiza, ó, digite seu nome e o campo. Aqui está fazendo sentido, né? Qualquer pessoa que olhar aqui e ler essa frase vai saber que é para digitar o nome aqui dentro. Beleza. Tem algumas questões técnicas que é muito importante a gente se atentar. Por exemplo, eu dei o autocomplete aqui na tag label. O VS Code automaticamente inseriu esse for aqui, esse atributo for. Esse atributo for é para a gente fazer o seguinte. Ó. Veja que quando eu clico aqui, ele não faz nada, né? Eu estou clicando nesse label e nenhuma ação está sendo feita, né? O for por exemplo, esse label é de quem? Entendeu? Essa etiqueta, esse identificador aqui, esse rótulo, é de qual input? Ele não sabe, a gente tem que passar explicitamente de quem é. Então a gente coloca aqui, ó, no for, o nome. E como é que a gente referencia esse label no input? Através do identificador único, o ID. E aqui a gente passa o mesmo do for. Tá? Se você escrever outra coisa, você tem que passar igual o for com o ID. Porque agora, quando eu atualizar, quando eu clicar, veja que ele demorou um pouquinho para reconhecer, mas quando eu clico aqui no input, no label, ele automaticamente já vem para a lateral aqui e dá um foco no input. Ou seja, isso aqui é desse input, certo? Então agora estão os dois vinculados, beleza?
Então essa é a premissa assim inicial desse cara aqui. Bom, nós temos os nossos dois elementos e uma coisa que é importante ressaltar, que a gente já viu, é que eles têm um display por padrão do tipo inline, né? Ou seja, cada um que eu adicionar aqui, ó, ele vai indo para o lado, né? Ele não é um display block. Então, se eu copiar aqui, ó, só um exemplo, e colocar aqui embaixo, atualizar, ele vai adicionando aqui um do lado do outro. Então, a gente já consegue enxergar essa característica. A gente já viu que a gente pode vir aqui e colocar um BR, né, para pular a linha, e quando a gente adiciona mais dois, ele vai para a linha de baixo. A gente pode fazer dessa forma. Outra forma que a gente pode fazer é utilizar algo que envolva esses dois campos, e essa tag não precisa nem ter um sentido semântico, né? Eu só quero separar. Olha aí um uso importante para a div que eu falei, que ela não tem valor semântico. Eu não quero dar sentido para essa separação, só quero separar esses dois caras aqui dentro de um bloco, porque o próximo eu quero que fique embaixo, né? Então aqui vale sim utilizar a div, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero envolver esses dois caras aqui dentro de uma tag div. Eu vou ensinar algo bem bacana. Eu vou selecionar aqui. A gente já viu, né? A gente já fez isso, se eu não me engano, aqui. Mas a gente seleciona as linhas que a gente quer envolver. Seguro Ctrl Shift, aperto a tecla P, por exemplo. E aqui, ó, eu tenho a opção de Wrap with Abbreviation. Clico nela e coloco a tag que eu quero. Quando eu aperto Enter, olha que maravilha. Identadinho, já bonitinho pra gente, ele já envolveu esse cara aqui dentro. Quando a gente vem aqui, ele vai tirar, né? Porque a gente removeu. Porém, ele tá separadinho esses dois caras aqui, muito mais fácil. E se eu adicionar mais dois, eles não vão na mesma linha, né? Ele vai para a linha de baixo, porque agora nós estamos envolvendo esse label com esse input dentro de uma tag block, certo? Que a div, ela é um block. Maravilha. Qual que é o outro tipo aqui que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o tipo de e-mail, né? Vamos trocar aqui, ó. Digite seu e-mail. Porém, quando a gente troca aqui, obviamente a gente tem que substituir o for e o ID, né? Porque agora esse cara aqui tem que ser referenciado por esse input. Então vamos colocar aqui, ó. Selecionar e-mail. Esse aqui também. E-mail. Perfeito. Não alteramos o type ainda, né? Quando eu atualizo, veja que a mesma coisa está aqui. Digite seu e-mail. Agora esse cara aqui está nesse. E esse camarada aqui. Opa, certo aqui? Opa, digitei errado. Atualiza. Agora sim. A gente poderia deixar assim para o usuário adicionar um e-mail. Porém, aqui tem um ponto que é muito importante a gente dar uma atenção, que é a experiência do usuário no nosso site. Porque muitas pessoas hoje acessam sites através do celular. Então, a gente precisa fazer a nossa página ser uma página agradável, né, por assim dizer, de fácil acesso, tanto para o desktop quanto para um dispositivo mobile, por exemplo. Quando você vai num campo para preencher um cadastro no seu celular, às vezes abre só o campo numérico, às vezes abre só o campo de texto, às vezes abre um campo com o arroba já fácil para a gente clicar. Então, é exatamente nessa parte que é muito importante aqui a gente descrever o tipo do input para a informação que a gente quer receber. Então, no caso, aqui, o HTML possui o input do tipo e-mail, tá? Então, quando a gente atualiza, agora ele é um input do tipo e-mail. Outra coisa muito bacana, ele tem uma pré-validação no próprio campo. O próprio navegador aqui já valida esse campo. Por exemplo, se eu começo a digitar aqui e para o mouse, ele já vem uma mensagem, inclua um arroba no endereço de e-mail. Porque todo endereço de e-mail ele tem um arroba, ele tem que ter um arroba e o nome do domínio, por exemplo. Então ele já faz essa validação, ele não vai permitir que o usuário envie um e-mail sem estar com os pré-requisitos preenchidos, que é o nome do e-mail, o arroba e o seu domínio, por exemplo.
Vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar uma nova div e vou adicionar os botões para a gente simular que está enviando essas informações. Para a gente enviar essas informações, a gente adiciona um button dentro da tag form, tá? Dentro da tag form a gente adiciona um botão. Isso quer dizer que a gente, quando o usuário clicar, ele vai enviar. A gente pode adicionar um type nesse botão. A gente pode colocar um tipo e dizer que ele é um tipo de envio, que o nome desse tipo é o type submit. Submit, ele até sugere aqui, ó, type submit. Então agora as informações, quando forem preenchidas aqui, elas vão ser enviadas ao clicar nesse botão, tá? Tranquilo aqui, sem novidade. Uma curiosidade aqui é que quando a gente tem um único botão aqui dentro, e se a gente omite o type, o próprio navegador entende que esse botão é de enviar, tá? Então, se ele está aqui dentro, sem o type, ele vai ser de um tipo submit, tá? Então, esse é o comportamento padrão dos elementos. Mas vamos deixar aqui o mais descritivo possível. Isso aqui não impacta em nada a velocidade do site, inclusive até ajuda, né? Quanto mais descritivo, sempre melhor. Então, vamos lá. Vamos atualizar, tá aqui enviar, e eu vou colocar aqui meu nome, Amaury, e aqui eu vou colocar o e-mail. Vou colocar amauri.blanco@treinaweb.com. Vou colocar meu e-mail. Aqui ele vai deixar enviar. Se eu enviar, ó, veja que ele enviou as informações, porque ele atualizou a página, e se eu voltar aqui, digite seu nome, tá tudo vazio esses campos. Então ele conseguiu enviar essas informações, né? Então vamos fazer de novo agora errado para a gente ver aquela pré-validação que eu comentei. Vamos colocar aqui só amauri.com. Se eu enviar, olha que bacana, inclua um arroba no endereço de e-mail. Bem interessante, né? Bom, bacana. Vamos conhecer mais alguns tipos aqui de input que já está fazendo sentido na nossa mente, né? Como é que a gente utiliza, para que eles servem, como podemos fazer para enviar as informações, a gente já viu tudo isso, né? Eu vou deixar sempre esse botão aqui por último e agora eu vou adicionar alguns inputs diferentes para a gente praticar aqui. Como, por exemplo, o input do tipo checkbox. Vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro o input, que vai fazer mais sentido, tá? Primeiro o input, depois o label, né? A gente vai ver por quê. E aqui no tipo, eu vou colocar checkbox. Opa. Checkbox. Beleza. E aqui eu vou adicionar um label. Normalmente, esse checkbox, a opção de marcar, ela é, por exemplo, deseja receber informações, né? Aquelas newsletters, né, das empresas, normalmente que você faz o cadastro, deseja receber atualizações, né? A gente sempre desmarca, né, que é algo que acaba incomodando um pouco, mas é assim que a gente faz, através do checkbox, né? Vamos adicionar aqui um ID, igual a gente já viu, e vincular no nosso label, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui ID, vou colocar newsletter, né, que é normalmente o nome que é utilizado, e vou referenciar aqui no for. Vamos lá? Vou atualizar. Tá aqui, ó. Deseja receber informações? A gente pode marcar ou desmarcar essa informação. A gente já vai ver alguns atributos que trabalham em conjunto com esse checkbox. Beleza? Qual outro tipo de input que é bacana aqui? Vamos dar uma olhada no radio button, por exemplo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um parágrafo. Se você está utilizando, por exemplo, títulos, né, para descrever, você pode utilizar um H3, né, dependendo da estrutura que está o teu site. Você pode utilizar títulos, né, não tem problema. Mas eu vou colocar um parágrafo mesmo, que a gente já conhece essa tag. Vou colocar escolha uma tecnologia. Beleza. Escolha uma tecnologia e vou dar algumas opções para o usuário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui input, certo? E vou selecionar o nome radio, que é o radio button, né? E vou colocar o nome aqui como radio. Aqui, para ele funcionar, a gente precisa fazer uma característica bem específica aqui, a gente já vai ver isso. E vou linkar esse cara aqui com um label.
Então vamos lá, vou colocar um ID, esse botão de radio, vou colocar aqui, por exemplo, HTML. No for, vou colocar aqui HTML e no texto que vai aparecer para o usuário, HTML. Maravilha. Para a gente espaçar, né? Eu poderia fazer, mas aqui eu acho que faz mais sentido a gente colocar só um BR, né? E a gente pode dar mais uma ou duas opções aqui para o usuário. Vou colocar mais um BR e vou dar mais duas, deixar 3. Perfeito. Aqui eu tenho HTML, vamos trocar. Vou colocar aqui CSS e aqui vamos colocar JavaScript. E a gente tem que trocar os IDs, né? Obviamente. CSS e aqui CSS. Opa, aqui é JavaScript. Vou colocar só JS e aqui só JS também. Maravilha. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Vamos retornar lá. Eu vou atualizar aqui e já apareceu, ó. Escolha uma tecnologia. HTML, CSS, JavaScript. Eu seleciono uma. Esse Radio Button aqui, o intuito dele é poder escolher uma só, né? O usuário tem que escolher uma das opções que a gente está dando, né? Se a gente quisesse que o usuário marcasse várias opções, a gente utiliza o checkbox, né? Como a gente já viu. Nesse caso aqui, a gente quer que o usuário selecione apenas uma. E olha que interessante. O usuário pode marcar várias opções aqui e fica impossível dele desmarcar. Isso aqui está errado. Por que que está errado? No nosso input, para o Radio Button funcionar, a gente precisa adicionar aqui um name para eles, tá? Esse name é um atributo que ele pode, e na maioria das vezes ele deve ser atribuído em todos os inputs, tá? Esse atributo name pode e deve ser atribuído em todos os inputs, tá? Aqui a gente pode atribuir uma espécie de ID para esse input, né? A gente pode atribuir um nome que a gente quer dar para essa escolha, né? A gente quer dar um nome para a escolha do usuário. Então a gente vem aqui e vamos colocar aqui, text, de tecnologia. Então eu vou colocar no input o nome text, porque todos eles, cada opção, independente da que o usuário escolher, vai ser uma tecnologia, né? Então o nome desse cara aqui, ele tem que ser o mesmo para todos. E isso garante o funcionamento do input. Então vamos lá. Vou voltar aqui, vamos atualizar. E agora eu seleciono um e só posso selecionar um e nem mais que isso, né? Então é bem bacana, por exemplo, qual dessas empresas você trabalhou? Qual sua faixa de idade entre 15 e 20 anos, entre 20 e 25 anos? Não pode ter 25 anos e ter 15 anos ao mesmo tempo, é impossível, né? Então, normalmente a gente utiliza esse campo aqui para exigir que o usuário selecione uma opção e a opção que a gente quer. A gente já pré-define essas opções e fala, ó, é uma dessas que tu tem que escolher, tá? Então, o Radio Button funciona dessa forma e possui essa característica que é obrigatório o uso do name igual, tá? Em todos os inputs. O name tem que ser, o valor aqui dentro, né? Tem que ser igual para todos para funcionar, beleza? Bom, vamos dar uma olhada em alguns atributos aqui que a gente pode trabalhar em conjunto, são bem bacanas. Eu vou pegar esse checkbox aqui, ó, e tem uma característica nele, principalmente quando a gente está preenchendo um formulário, que é muito interessante. Quando a gente vai preencher algum formulário, normalmente esse cara aqui, as opções que o desenvolvedor quer induzir o usuário a marcar, ele já deixa marcado, né? É bem comum isso. Então, para isso, a gente utiliza no input, tá? Um atributo chamado checked, beleza? Um atributo chamado checked para deixar marcado aqui para o usuário selecionar. Vou atualizar, ó. Veja aqui, o usuário pode desmarcar, porém, quando ele entra na nossa página, esse cara aqui vai estar sempre marcado. A gente pode fazer isso também com o nosso Radio Button. Se eu quero deixar pré-marcado aqui, até para informar para o usuário que ele tem que selecionar alguma, né? Eu posso deixar aqui, ó, checked no input do tipo radio também.
Atualizar, ó, veja que vai estar sempre marcado. Não me impede de trocar, tá? Mas quando eu entro na página, eu já forço o usuário a entender isso aqui. Beleza? Outro atributo que a gente pode fazer é o seguinte, que a gente pode trabalhar. Eu quero deixar aqui o JavaScript, porém, no momento, eu não quero que o usuário adicione. Futuramente, pode ser que eu queira que ele selecione, mas no momento eu quero deixar inutilizável essa opção, só que eu quero deixar lá na tela. A gente utiliza aqui o disable, tá? O atributo disable dentro do input. Quando eu atualizar, ó, veja que ele fica um pouquinho mais cinza, ele não permite a seleção. Então é bem bacana. Isso a gente pode utilizar para qualquer input, tá? O disable. Se eu colocar aqui no nome, por exemplo, atualizar, ó, veja que não permite aqui, o usuário não pode preencher. Então a gente pode utilizar para qualquer campo do tipo input o atributo disable. O checked já não vai funcionar num tipo de texto, por exemplo, porque não tem como marcar o nome da pessoa automaticamente, né? A pessoa tem que escrever o nome dela. Então, não tem como a gente utilizar aqui o checked nessa situação. Beleza? Bom, galera. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui de formulário, que é muito importante. Eu peço para vocês, se você quer aprender mesmo, que você pratique muito essa parte de formulário, que é muito importante. Existem muitas outras tipos de input, formas de trabalhar, inclusive estilizações que a gente não fez aqui, que a gente não viu, até para o vídeo não ficar muito grande, mas existem várias formas de se manipular aqui os formulários. Porém, o básico a gente já conhece, a gente já entende, e a gente viu aqui bem tranquilo nesse vídeo. Tá? Se você quer entender melhor, além de praticar, na nossa plataforma tem um curso completo voltado aqui aos formulários, beleza? Então vale muito a pena dar uma olhada lá. E está bem completo também. A gente acaba no curso vendo muitos mais informações que a gente viu aqui, beleza? E aí, galera, gostaram desse conteúdo? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento front-end, a TreinaWeb é o lugar ideal para você. Se você ainda não conhece, somos uma escola especializada em formar desenvolvedores. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, já formamos mais de 200 mil alunos. No nosso portal você irá encontrar formações completas sobre as principais linguagens e tecnologias utilizadas no mercado. Então, se você está começando agora ou quer evoluir na área, os nossos professores podem criar um plano de estudos ideal para você. Clique no link da descrição e aproveite a condição exclusiva que eu preparei para você. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo lá no portal.